Está uma submissão. O que é uma submissão? Sub, embaixo. Missão. Então a mulher está lá ao lado do homem, ajudando ele na administração da missão que Deus deu ao homem. Bem simples. Não tem polêmica nenhuma. Porque se você levar a palavra submissão no sentido pejorativo, aí sim, né? De escravidão, de imposição, de maltrato. Você tem que obedecer, que senão você apanha. Aí sim, a palavra submissão tem um sentido pejorativo. Mas quando você olha a palavra submissão, que a mulher está ali ao lado do homem, não é atrás, que tem um ditado que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas não é atrás, a Bíblia diz que está ao lado. Ao lado. Isso. Porque sujeição e submissão é quase, né? Mas você observa que Deus colocou a mulher ao lado do homem, numa missão, abaixo do homem, numa missão. Então, um casal tem uma missão. E outra coisa que, antes da gente adentrar aqui no ponto, nós estamos falando de papéis. De papéis. Como o presbítero aqui, Aldemário, ele comentou, é uma hierarquia, não é? Então, estamos falando de papéis. Dentro da família existem papéis. Veja que o apóstolo Paulo começa o capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então estou aqui para obedecer ao meu pastor presidente, né? Não é por medo, é por amor, é por obediência, né? E o temor de Deus em nossas vidas. Só para a gente já elencar aqui a introdução. Aí, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Por que nós estamos submissos a Cristo? Por que nós obedecemos a Cristo? É porque com medo do inferno? Né? É por medo da espada do anjo? Não. Por amor. Nós obedecemos a Cristo, estamos sujeitos a Cristo, porque nós o amamos. É porque nós reconhecemos o que Ele fez. Nós amamos a Cristo porque reconhecemos o seu amor que Ele tem por nós, a sua misericórdia. A gente não tem temor a Deus, não ama a Deus, não estamos sujeitos a Deus com medo do inferno. Né? Eu vou amar a Deus, vou ter temor a Deus porque eu tenho medo do inferno. Não. Se você pensar assim, você está pensando na comunidade média. Né? Mas nós temos temor a Deus e nos sujeitamos a Deus porque reconhecemos e compreendemos o tamanho do seu amor para conosco. Assim também é a mulher, que se sujeita ao seu marido, está debaixo da missão do seu papel no lar, submissa a ele, porque ela vê no marido o amor, o carinho, a dedicação em que esse marido tem a ela. E em relação a esse amor, aí a mulher ela se submete ao papel hierárquico dentro do casamento, reconhecendo a liderança do seu marido. Então vamos lá, vamos adentrar aqui que o negócio vai começar a esquentar, né? Observe que as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Veja, das esposas ao marido, versículo 22. Dos filhos aos seus pais, Efésios 6. E os filhos sejam obedientes aos pais. Ninguém vai obedecer se não for por sujeição ou submissão. Dos servos aos seus senhores, aqui fala dos empregados também, com o seu empregador. Não é? Nos casos das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Aí o autor, ele ressalta, eu quero ressaltar que, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Não quer dizer que o marido vai chegar em casa, bater a mão na mesa e quem manda aqui sou eu. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é? Chuta a porta da casa, entra batendo, cala a boca que quem manda sou eu. Não é isso que a Bíblia... E o amor não trata assim. E o amor não trata assim. A mulher reconhece o papel da liderança do marido também
que esse marido mostre a sua liderança. Tem que fazer por onde? Mostrar a sua liderança de uma forma amorosa, de uma forma pacata e de respeito. É um respeitando o outro, né? Então não é uma forma irracional de domínio, não é dominação irracional. Ou você manda ou lhe chuto para fora de casa. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Se alguém está pensando assim, está completamente fora do que a Bíblia ensina, tá certo? E é interessante, no ponto 2 da lição, é que vai quebrar mesmo qualquer pensamento contrário. Veja o que é que o ponto 2 da lição diz. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade do homem. Nós entendemos que realmente havia um conceito errado. Veja que a mulher, um tempo atrás no Brasil, nem votava. A mulher não tinha direito nem de votar, né? Nós não estamos aqui combatendo o direito da mulher, não é isso. É bom a gente deixar isso bem separado também, né? Que todos nós somos um, né? Todos nós temos direitos. Observe que aqui a gente não está dizendo assim que a mulher não tem direito, não é isso. Pelo contrário, eu quero que cada dia mais as mulheres tenham o direito de fazer, claro, dentro do parâmetro bíblico e dentro do respeito bíblico. Claro, nada fora. A minha chefe é uma mulher, a minha gerente é uma mulher, né? E eu respeito ela. Estou submissa a ela, a minha gerente é uma mulher. E as mulheres estão tomando posição, né? Por quê? Porque o homem reconhece na mulher a sua liderança. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Então observe que havia e há ainda em algumas culturas a mulher sem valor. Veja, a mulher não podia estudar, a mulher não podia dirigir carro, né? Não podia votar, porque havia uma cultura realmente dominante, machista, mas a Bíblia não ensinava isso, e nem ensina isso. Cultura, né, na época. Porque não tinha em si a doutrina bíblica para isso, né? Existia a cultura oral, o ensino oral passado, até porque Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e com certeza a cultura lá, a mulher não tinha valor nenhum, né? Mas, à medida em que o conhecimento vai chegando, à medida que a Bíblia vai trazendo um esclarecimento, e principalmente o auge é Cristo. Cristo onde trouxe a completa evidência do papel da mulher. Foi Cristo, vê? Observe aqui, a lição vai dizer assim, ó, valorizou muito. Na sociedade grega, veja, até na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores, e as esposas eram escravizadas. Veja, na cultura grega, pior do que judeu. Na cultura grega. E era que é o berço da filosofia e do conhecimento. Vê a discrepância, né? No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas, eu quero até ler, Gálatas 13:28. Veja o que é que diz. Gálatas 13:28. Vamos para a Bíblia, né? 8. Veja que é Paulo que está falando, viu? Que o povo diz que Paulo era machista, né? Olha o que Paulo diz. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se fosse assim, as mulheres que seguiam a Cristo, né? As mulheres estavam ali seguindo no ministério de Jesus, né? Muitas trabalhavam e ajudavam o mestre na obra. Paulo foi muito ajudado pelas mulheres, né? Tinha até a diaconisa, né? Tinha até as diaconisas no ministério de Paulo, lá que Paulo ajudava Paulo. Então observe que o Evangelho veio trazer às mulheres o papel. Quem é que estava lá debaixo do pé da cruz? Quantos discípulos tinha? Só tinha um, né? Era João. Só tinha João. Mas as mulheres que seguiam a Cristo estavam todas lá, no pé da cruz, né? E as mulheres alçaram esse papel de importância com Cristo e com o Evangelho. Então diz aqui, ó, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Um homem, por cima, se dizendo rabino, mestre, conversando com uma samaritana, para completar, ao meio-dia. É um escândalo. É um escândalo.
E Jesus quebrou todo o paradigma ao tratar com aquela mulher em público. Né? Aí vem a lição. Mas esse detalhe aí foi que Jesus já sabia que aquela mulher estava ali e ele precisava quebrar esse paradigma de uma mulher poder ir à sua cidade e trazer os seus moradores para que ali o mestre fosse proclamado. Então ele quebrou esse paradigma justamente mostrando que essa mulher que não tinha marido, aí ele já mostrou que era profeta, ela sentiu nas palavras de Jesus, porque basicamente quem morava na cidade sabia da vida dela, mas aquele homem de fora, vindo da cidade, sabendo de tudo isso, então ele mostrou a ela que sabia, tinha dons proféticos, e enfatizando isso, a fé nela, para que ela fosse e chamasse os moradores e viesse para que o evangelho fosse proclamado para os samaritanos. É interessante que a mulher foi buscar água num horário que não era das mulheres. Ainda não era um horário das mulheres. Já porque ela tinha uma fama, para evitar até o problema, ela ia até a tarde, meio-dia, né? Ela chegou lá no poço. Mas é porque essa mulher era diferente das outras. Ela era tida como... É um agravante a mais, porque Jesus sendo o mestre... Aquela mulher tem alguma coisa, nunca vi mulher pegar água nessa hora, tem alguma coisa errada com essa mulher. Então Jesus, né, quebra mais ainda complica mais a situação dele. E quando alguém chega e diz, Jesus conversando com uma mulher samaritana, que é isso? É um escândalo, né? E observe que Jesus, ele traz as mulheres ao patamar. Observe que nós estamos falando de papéis. É o relacionamento familiar, né, entre os papéis. Essa é a lição de hoje, né? Os papéis dentro do relacionamento familiar. Então o homem está lá na sua liderança, com o perfil daquele homem amoroso, cuidadoso, zeloso. A mulher agora, na questão da submissão, está ao lado deste homem, na construção desta família. E como essa submissão se dá, essa sujeição se dá? Por amor. A mulher está sujeita ao marido, a liderança do marido, porque o ama, porque vê respeito nele. E aqui a lição vai dizer, ao conversar com a mulher samaritana quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Eu não acredito que tenha nenhum homem evangélico que trate a sua esposa de forma desonrosa. Se tiver, precisa se converter. Ou não lê a Bíblia, ou não frequenta a casa de Deus, ou não vem para o culto de doutrina. Porque nas igrejas é ensinado, principalmente nos anos para cá, quando tem na própria igreja tem um conselho de doutrina, tem conselho familiar, tem palestra para casais, palestra familiar, e onde é asseverado de forma plena e convicta na palavra de Deus o respeito que deve haver entre os membros. Porque uma família em que não há respeito é uma família desestruturada. Quando você vê certos filhos com certos comportamentos de desobediência, de desagradador, com certeza em casa ele é a mesma coisa. Não obedece a pai, isso lá na frente vai ver, né? É o ponto que nosso Mongicar vai entrar. Então, para concluir aqui no item 3 da lição, para passar, porque a hora já está chegando, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Reverencie aqui, né, no sentido de a mulher chegar, chegou o meu Senhor. É o respeito, né? Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então a lição está bem clara. A questão da submissão da mulher para ajudar o seu marido na liderança da sua casa. E ambos compartilham das decisões. Ô pastor, liga aí. Tem aqui o irmão
Henrique Silva. Sim. E está fazendo uma pergunta para a mesa, né? Sim. Já que o senhor está com a palavra, ele diz, olha, a minha dúvida é, a Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que a mulher não use autoridade sobre o seu marido. Mas quando isso é o contrário, e quando é a mulher, e quando ela não quer ceder ao marido, como nós devemos proceder? Bom, se o senhor quiser, a gente marca uma reunião para o casal conversar, para ter um acompanhamento familiar, ou com o pastor, ou com o presbítero da congregação, para orientar biblicamente os papéis. Porque uma coisa, irmãos, é aceitar Jesus. Outra coisa é querer submeter a palavra de Deus. As pessoas precisam deixar a palavra de Deus entrar na vida para que ela possa mudar. Deus não muda ninguém se ninguém quer. As pessoas precisam deixar ser mudadas. Então, se a mulher, por que ela não quer mudar? Por que ela não quer submeter a palavra de Deus? Então tem que saber os porquês. Então não dá para a gente aqui dizer isso ou aquilo. É preciso conversar com o casal e ter uma conversa mais próxima com o casal, chamar o marido, chamar a mulher, ver o que é que está incomodando ele, o que é que está incomodando ela, o que é que ela está sendo incomodada, por que ela não quer reconhecer o papel do esposo e por que ele também não quer reconhecer o papel da mulher. Esses conflitos só são dirimidos se houver um acompanhamento pastoral para o casal. Então é preciso que haja um acompanhamento pastoral, chamar o casal para conversar. Não é nenhuma terapia, não é nenhuma DR, né? Mas é preciso haver um acompanhamento para conversar. De repente, as coisas não são tratadas a seu devido tempo e essas coisas vão se acumulando e quando vai tratar, o negócio já está um nível de saturação muito alta, aonde o amor, ele começa a ser denegrido e você tentar restaurar algo em que já está bastante machucado vai dar mais trabalho. Então, é preciso que as coisas aconteçam e sejam tratadas a seu tempo. Né? Qualquer casal tem problemas de conflitos. Não tem porque nós não somos perfeitos. Então, por sermos imperfeitos, também haverá imperfeições no casamento. Porque também há temperamentos distintos. Cada um tem um temperamento e uma forma de pensar. E a Bíblia é o balizador que vem equilibrar o casal quando ambos estejam submissos à palavra de Deus. Se os dois quiserem ter uma família abençoada, precisam se submeter à palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus possa regê-lo. Então, que esteja precisando, marque uma consulta com a gente. Não é que a gente é psicólogo não, mas biblicamente a gente vai acompanhar, conversar com os dois, conversa um separado, depois com o outro, e depois conversa com os dois juntos, e tratar biblicamente a questão. E eu tenho certeza absoluta que se você der ouvido à palavra de Deus, seu casamento vai ser uma bênção, porque eu sou casado há 29 anos. 30 anos. 30. 12. Tá aqui, ó. 30 anos de casado, 29, né? E eu continuo amando minha esposa. O casamento é uma bênção, graças a Deus, são mil maravilhas. E agora é que está melhor. É o vinho de Jesus. É o último que está melhor. Agora o casamento está bom. Glória ao nome de Jesus. Agora isso, as coisas precisam ser tratadas a seu tempo. Esse negócio deixa para lá, não vai levar a lugar nenhum. Deixa para lá. Deixa para lá. Ele é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Quando vai ver a coisa, este casamento, o amor está sendo maltratado. Este amor, por não ser cuidado, não é que ele vai acabar, mas ele pode ser ofuscado por tantas brigas e confusões. Então, as pessoas precisam querer mudar. Jesus só muda se a pessoa quiser. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Então, Jesus só muda se a pessoa diz assim, Senhor, eu quero ser mudado. Eu vou deixar. É por isso que o nosso diácono S falou, né? Não só ouvir a palavra, como o Tiago diz, mas ser praticante da palavra. E isso vai quebrar os nossos egos, né? O marido daquele homem que era bruto no mundo, aquele homem que no mundo era ignorante, era brabo, e quando chega no evangelho, o evangelho começa a mudar ele começa a ceder a palavra de Deus, aí ele vai chegar em casa e começar a respeitar a mulher, ele é em casa, ele é na igreja, né? Ele começa, eu filho, papai está tão diferente, o que é que está acontecendo com ele? É Jesus mudando a vida dele, porque ele está deixando mudar. Então, a mulher precisa, cada um da família precisa reconhecer o seu papel.
Reconhecendo o seu papel, não vai ter dificuldade nenhuma. A dificuldade é quando as pessoas não querem ceder. Mas nos procure depois, a gente marca uma... A gente conversa com um, conversa com o outro, conversa com os dois, vê onde está incomodando, né? Porque tira aquela coisa que está incomodando e deixar a palavra de Deus agir. Tá bom? Muito bem. Como vocês estão observando, o assunto é longo, né? E a gente tem horário, porque eu tenho também uma reunião com o pastor às 14 horas, que é uma hora de 15 horas, para as crianças precisam terminar a lição. Vamos fazer o seguinte, para a gente refrescar a cabeça um pouquinho, né, que a lição é profunda, vou pedir para o Aldemar Júnior para entrar no direito espiritual. Louvar a Deus com hino nessa manhã, intervalo musical. Com esse intervalo musical, ele vai louvar a Deus. Enquanto ele louva a Deus, você vai refletir um pouco e aí vem muito tópico que vamos direcionar ao professor Gigá, que é exatamente o crente como filho, né? Como o crente como filho deve proceder com seus pais. Diz a Bíblia que tem contato com promessa, então os filhos precisam entender isso. Nós vamos fechar com o terceiro tópico sobre isso, que é falando o crente como filho, e o professor Gigá vai direcionar esse tópico para fecharmos assim a lição desta manhã, tá bom? Aldemar Júnior louvando a Deus, junto com ele vamos enaltecer esse deleite espiritual, louvando, cantando ao Senhor, que você possa continuar conosco, está sendo uma bênção em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, no sangue lavei, as águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir,
mais preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o hino diz aí: a tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então aí está a receita nessa manhã, você que é esposa, você que é marido, como disse o pastor Luiz Sérgio, se colocar os dois em prática a palavra de Deus, o seu matrimônio vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? E nós vamos ser bem sucintos nesse terceiro ponto com o professor Gicá, para nós fecharmos nesta manhã mais uma lição maravilhosa, e ele vai falar sobre o crente como filho, como deve você proceder os filhos concernente a seus pais. Mais uma vez, saúde, irmãos, com a paz do Senhor. O autor aqui, ele é bem enfático em exortar a criação. Porém, o pai tem aquele... de educar, isso aí é bem claro e evidente. Pois devem criar seus filhos na doutrina, admoestação do Senhor. A palavra doutrina, ou disciplina no grego, paideia, significa orientação ou treinamento. Mas justamente é a obrigação, é o dever do pai, orientar, treinar, mostrar o caminho do filho. Não é isso? Já a palavra demonstração do grupo nortésia quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. A obrigação do pai é orientar entre o bem e o mal. E o que nós vemos hoje em dia